Vamos lá, meu povo, vamos chegando! Fala pra mim de onde você me assiste nessa noite. Mais uma live. Campeã de audiência. Olha lá, pontual, hein? Boa noite, Helene. Boa noite, Andréia. Boa noite, Maria. Boa noite, Fernando de Curitiba, no Paraná. Coloca pra mim de onde você me assiste nessa noite. Boa noite pra você, André de Castro, Paraná, Castro. Boa noite pra você, Valdirene. Boa noite pra você da Bahia, né, Andréia? Vamos lá, meu povo, vamos chegando. Compartilha essa live, vai chamando o povo. Você que tá no Instagram, aperte o aviãozinho. Você que tá aí no Facebook, compartilha já. E chama os teus amigos, marca no comentário o nome de alguém pra vir pra live. Hoje a gente vai falar sobre o poder ante a ansiedade, então vai chamando o povo para o povo estar com a gente aí, e isso é muito importante, porque promete nessa noite, Valdirene Espírito Santo, a Lu de São Paulo, vem chegando aí o seu Fernando de Belo Horizonte, seja muito bem-vindo, vai trazendo o povo nessa noite, boa noite para você também, Beatriz de Rio das Ostras. Boa noite para você, Carlinhos de Cachoeira do Sul, acho que é isso. Vamos lá, meu povo, da onde você me assiste nessa noite? Vai chamando o povo, vamos compartilhando, vamos chamando o povo para entrar aqui, para a gente ter uma live muito especial nessa noite. De qual lugar do país você me assiste? E agora um recado para quem vai assistir a retransmissão. Pode ser que seja bom dia, boa tarde ou boa noite. Diga pra mim de que lugar do país ou do mundo você me assiste. Muita alegria, muita felicidade, muita energia, muita paz, muita saúde emocional no dia de hoje. Se o seu dia não foi um bom dia, vai ficar agora. Fala pra mim de que lugar do mundo você me assiste nesse instante. Vamos lá, pessoal. Mais uma live, e uma live muito importante, uma live que promete no dia de hoje, hein? Isso aí! Muito bem, mais uma vez, boa noite a todos e também boa noite a todas. Você que chegou agora, de qual lugar do país você me assiste? Fala para mim, é importante saber onde a minha voz está chegando. É muito bom tê-lo comigo nessa noite. Já convidou as pessoas? Já compartilhou a live? Se não compartilhou, ó, aperte aí com o dedo aí, vai chamando o povo para a live. Eu tenho um sonho, viver um dia em um mundo em que as pessoas estejam livres dos seus medos e também dos seus traumas emocionais. E eu acredito que esse também é o seu sonho, a sua vontade, o seu desejo. Porque nós vivemos em um planeta que é um planeta que ficou muito doente. Hoje, devido a tanta quantidade de coisas, não só hoje, mas desde o passado, os problemas que existem fazem com que a gente também acabe ficando doente. E grande parte das nossas doenças físicas são doenças da mente, ou seja, doenças psicossomáticas, doenças que vieram da mente. E a ciência já comprovou que de 80% a 90% das doenças nasceram na mente. E aí que é o problema que a gente enfrenta. Por quê? Porque nós temos bloqueios emocionais, nós temos traumas emocionais, nós temos coisas que nasceram conosco lá na infância e essas coisas acabaram vindo com você como uma bagagem e essa bagagem ela tem arrebentado você, ela tem entristecido, ela tem te trazido pensamentos negativos, ela tem feito com que você desacredite de você, ela tem feito com que você perca a esperança em tudo e em todos. E isso tem te machucado, tem te maltratado, tem te entristecido, isso tem te adoecido. E você precisa reassumir o controle da tua mente e do teu cérebro. Cada live aqui a gente tem aprendido exatamente isso. Como que você reassume o controle do seu cérebro. Como que você faz que pensamentos negativos não se tornem sentimentos e que esses sentimentos se transformem em comportamentos ou até em doenças, inclusive. Então, pensamentos viram sentimentos e pensamentos também viram comportamentos. E nós já entendemos aqui que a ansiedade, ela é um hábito aprendido. Ou seja, ela não chegou na tua vida e bateu na porta da tua casa e disse assim, deixa eu entrar aí, rapaz. Eu sou ansiedade, quero te amar. Não foi assim que ela fez.
ela surgiu de um gatilho que disparou de um determinado momento na tua vida, que pode ser algo muito mais próximo agora, ou pode ter sido um bloqueio emocional lá do passado, um bloqueio que você nem tem noção de que você realmente tem esse bloqueio. E esse bloqueio disparou por algum tipo de gatilho na tua vida e agora o teu passado está cobrando, ou seja, o teu subconsciente, todo o lixo, toda a porcaria, todas as coisas ruins que uma vida inteira foram sendo jogadas contra você, de forma involuntária, desde que você era um bebezinho, ou de forma voluntária, que você mesmo produziu. E a consequência agora é que a vida, ou seja, o teu subconsciente, ele está doente, ele está sobrecarregado, ele está com um monte de coisa ruim lá dentro, e ele começa a trazer para você. Então um recado muito importante que é a live de amanhã, ou seja, nós temos lives aqui toda noite de sábado até quinta-noite, né? Na sexta-noite é o dia da garganta descansar. Sábado até quinta-feira, toda noite, 8 da noite. Nós temos um encontro marcado. E de segunda a sexta, nós temos 8 da manhã. Ou seja, de segunda a sexta, 8 da manhã. A live de manhã é uma live incrível, viu? Que é os desafios de viver com ansiedade. Amanhã de manhã, a gente vai tratar quais são os obstáculos que prendem você de ter o autocontrole da tua mente? Quais são os obstáculos que prendem você na ansiedade? Quais são os obstáculos que não permitem que você assuma o controle da tua mente e você se cure? Você sabia que existem muitos obstáculos que nos prendem? E amanhã a gente vai estar falando exatamente sobre isso. E a gente não vai ficar só na coisa ruim. Eu também vou te dar dica de como resolver esses obstáculos. Então, 8 da manhã, a gente tem um encontro marcado amanhã, tá? Então vem pra live. Ah, mas eu posso assistir gravada depois, porque o Uriel é bonzinho, ele deixa gravado. Alguém até disse, você não tinha que deixar gravado. Eu falei, não, eu vou deixar gravado, porque tem muita gente que pode assistir. Mas é uma energia diferente quando você assiste ao vivo. Então, vem para a live 8 da manhã, se claro você puder. Amanhã, desafios de viver com ansiedade. Então, convide alguém, compartilhe, fale da gente. E assim, ó, no final dessa live, eu vou falar agora e no finalzinho eu vou falar de novo. Eu vou tirar uma foto com essa caneta aqui e eu vou colocar a foto com essa caneta na mão. E aí, eu quero que você fale para mim qual foi o teu aprendizado que você teve da live de hoje, o poder anti-ansiedade, tá bom? Isso é muito importante porque o Facebook começa a enxergar, as redes sociais começam a enxergar que esse conteúdo que a gente tem trabalhado, tem trazido, é um conteúdo importante, mas você, fazendo isso, faz com que vá para o maior número de pessoas. André, fica tranquila, viu? Vai ficar gravada, depois você assiste, vai ser uma live incrível, tá bom? É um presente meu para todos vocês, tá bom? Então, quando você olha para tudo isso, a gente chega num período de tempo na nossa história que a gente começa a olhar e entender, e aqui você já entendeu que a ansiedade existe em dois tipos de ansiedade. Existe a ansiedade benéfica e existe a ansiedade maléfica. E eu sempre repito, gente, porque tem gente nova chegando e sempre a gente tem que estar ensinando as pessoas ou relembrando, né? Aquilo que de repente elas até já sabem. A ansiedade benéfica todo mundo tem. Em algum momento da história da tua vida ela vai aparecer. Eu, por exemplo, eu conto na minha história que esse vídeo que está lá, um dos primeiros vídeos que tem aqui na página e tem no YouTube, se você não assistiu, assista lá, é o vídeo que eu conto a minha história. Eu sofri de ansiedade, pra você ter uma ideia, até eu brinco lá, eu estou numa entrevista que a ansiedade... eu já conheci ela ainda quando eu estava na barriga da minha mãe, porque eu estava ansioso para nascer, eu não nasci, eu passei da hora, eu quase morri, quase levei minha mãe junto. Então eu brinco dizendo que a ansiedade já estava comigo desde o parto, porque eu queria nascer e a vida não queria me permitir que eu nascesse, e quase que eu fui. Quando a gente olha para tudo isso, então a ansiedade benéfica é aquela que te prepara para a vida, ou seja, se você tem luta, se você tem dificuldades, no sentido de uma prova, por exemplo, você está ansioso por causa de uma prova, ela te ajuda a aumentar a auto-performance, então ela é benéfica. Se aquelas borboletas no estômago, quando você está conhecendo uma garota, um garoto, também aquele tipo de ansiedade, ela é uma ansiedade benéfica, ela te ajuda a se preparar para a vida. A ansiedade maléfica é a ansiedade que ela te tira o pé do trilho, é a ansiedade que ela começa a ir para um lado complicado que pode se transformar num transtorno de ansiedade. E ansiedade, eu tenho dito aqui, não é doença. Tem muita gente que acredita que a ansiedade é doença e não é.
ela se torna doença ou ela leva para doenças psicológicas ou psicossomáticas quando ela começa a tirar o teu pé do trilho, ela começa a tirar o brilho da vida, ela começa a fazer com que você vá para um caminho perigoso. Aí, consequentemente, ela começa a ser mais patológica, que vai chegar ao ponto em que você precisa até de medicamento. Porque tem a ansiedade que ela é psicológica e tem a ansiedade que é psíquica. A psicológica é a ansiedade benéfica. É a ansiedade que te maltrata um pouco com os teus pensamentos e assim por diante. A psíquica é aquela que você já está com transtorno de ansiedade e você depende de medicamentos. Se você é uma pessoa ansiosa, diagnosticada ou não diagnosticada e não toma remédio, por exemplo, você está mais no campo da psicologia. Mas se você já foi para o caminho do remédio, ela já é psíquica, ela já está indo por um perigo de transtorno de ansiedade. E o transtorno de ansiedade, ele pode ser perigoso, ele pode te ocasionar uma série de coisas. Tem como reverter isso, Uriel? Claro que tem. Tem como reverter, você pode sair do poço e ir para o topo em 4 semanas. E eu estou ensinando e vocês cada dia estão aprendendo mais. E eu quero trazer muita coisa boa para você. E eu vou trazer, vai se preparando, porque vem muita coisa pela frente, que são coisas boas, que vai te ajudar bastante. E vamos entrar no assunto de hoje, porque o nosso assunto de hoje é o poder anti-ansiedade. Será que existe um poder? No finalzinho da live, só que eu vou revelar o poder, tá? Então eu vou falar sobre um monte de coisa, talvez como você já está há tempo comigo, você já vai pegar. Mas no finalzinho da live eu vou dizer, gente, o poder anti-ansiedade é esse, tá? Então fique comigo agora. Põe o cinto de segurança, engata uma quinta e vamos viajar no estudo de hoje, que é um estudo muito importante que vai ajudar você, se é uma pessoa que sofre os efeitos da ansiedade, como estresse ou pensamentos negativos, ou você que já é uma pessoa diagnosticada com ansiedade, tanto seja psicológica ou até psíquica, ou se é você que está aqui com a gente também, que tem problema de depressão. Porque a ansiedade é um excesso de futuro, ou seja, uma antecipação do meu presente para o futuro. Eu estou projetando o meu presente para o futuro. E quando eu projeto o meu presente para o futuro, ou seja, o meu presente está ruim. E lembra que eu já falei para você aqui? Existem momentos na nossa vida que são momentos ruins, mas é uma foto, gente. Está desfocado, está tremida essa foto. E a gente começa a projetar para o futuro como se fosse uma maldição na minha vida, como se fosse uma desgraça na minha vida. Assista a live de amanhã que você vai se assustar com o que eu vou falar. Em uma das partes, um dos obstáculos, você vai se assustar. E a gente começa a olhar assim para essa foto, ela está distorcida, e a gente começa a acreditar que é o filme da minha vida. E eu projeto o meu presente para o futuro, consequentemente eu não tenho presente, e consequentemente meu futuro vai ser pior do que foi o presente, porque eu vou chegar lá e vou chegar doente. Então, eu tenho que olhar, no momento em que eu enfrento o período da minha vida, se você está olhando e o teu período da tua vida é uma foto que está desfocada, você já aprendeu aqui, você tem um filme. Você pode ter outros períodos de fotos diferentes dessa, mas cabe a você controlar os teus pensamentos. E tudo começa na mente. Os nossos problemas nascem na mente, a cura está na nossa mente, a solução está na nossa mente, a solução dos problemas. Mas o problema é que nós nos acovardamos e a gente se torna vítima. Vítima e escravo. Escravo de homens manipuladores, escravo de mulheres manipuladores, escravo de líderes religiosos manipuladores, escravos principalmente da nossa mente. E que a máquina assume o controle da tua vida. E a máquina, que é maravilhosa, ela não pode assumir o controle da sua vida. E ela está assumindo inclusive a sua razão, porque ela está te debilitando, está te jogando para o chão e está te fazendo acreditar que você é incapaz. E aí junto vem os bloqueios emocionais, os traumas que você tem da infância, de pessoas que tacaram o dedo na tua cara e falaram que você não era capaz, que você era lixo, que você não tinha valor, que você não prestava para nada, e você começou a acreditar nisso como verdade e você materializou isso na sua vida. Você adoeceu com esse tipo de comportamento, ou seja, pensamentos que viraram sentimentos, que viraram comportamentos, pensamentos que viraram sentimentos e que viraram doença. Então cabe a você agora começar a identificar o que está acontecendo na sua mente, no meio da confusão que existe, e trazer de volta e restaurar a saúde que existe dentro de você. E a sua saúde sempre esteve aí dentro de você. Mas essa confusão que você sofre do curto-circuito que existe, ela está matando você. Ou você acorda para a vida, ou isso vai matar você. E não significa que vai te matar simplesmente na condição de morte mesmo, né? Morte física. Ela te mata mentalmente, ela te mata emocionalmente, ela te mata espiritualmente, ela te mata nos relacionamentos.
ela te mata na tua vida útil, na tua energia vital, ela arranca de você. Então cabe a você reassumir o controle da tua vida. Embora seja normal a gente ficar nervoso por alguma circunstância, nervosa por algum evento que esteja acontecendo na tua vida, mais de 18 milhões de pessoas aqui no Brasil estão diagnosticadas com ansiedade. Ao total, 18 milhões e 600 mil. É muita gente sofrendo disso. No ano de 2030, para você ter uma ideia, já existe um dado assustador que a doença que mais vai matar no mundo, que vai superar o coração, que vai superar aí o câncer, vai ser a depressão. Olha que tragédia isso. E a ansiedade, ela é mãe da depressão também. Porque quando você tem um excesso de futuro, você não alcança os teus desejos, os teus sonhos, ou se torna uma pessoa frustrada por causa de bloqueios emocionais. Os teus bloqueios emocionais te puxam como âncora para o fundo e te jogam para o passado. E lá no passado você se encontra com o teu medo. Lá no passado você se encontra com o teu monstro. Lá no passado você se encontra com aquilo que subjugou a tua vida, que pode ser algo que você recebeu de forma involuntária, por exemplo, como um estupro, como uma coisa que alguém fez contra você na sua infância, ou algo voluntário que você mesmo provocou, machucou muita gente e as pessoas ficaram bravas com você, ou seja lá o que for, e você trouxe como trauma, ou de um acidente, ou de qualquer situação que você enfrentou. E quando você olha para essa situação, se você vai para esse campo, significa que hoje você pode reverter a sua história para que você não faça parte desse dado no futuro. E cabe a quem? Cabe a mim? Cabe ao médico? Cabe ao pastor? Ao padre? Cabe a você. Você tem que assumir o controle da tua mente para você não ser um dado alarmante no futuro ou fazer parte da estatística. E foi exatamente o que eu fiz. Eu acordei para a vida, salvei a minha vida de onde eu estava, porque eu desci no inferno, eu já te contei isso, e de lá que eu fui resgatado com o autocontrole da mente e o trabalho da mente, e eu só tinha eu mesmo para resolver o meu problema e Deus, que é os únicos dois que você pode contar. Só tem dois amigos na vida, que é o Deus, se você acredita você está melhor do que alguns que não acreditam, e você mesmo. Se você não acredita em você, quem é que vai acreditar em você? Se você está caído no fundo de uma cama, se você está tomando medicamento, se você está achando que você nunca vai sair desse negócio, quem que você acha que vai acreditar que você vai sair? E você está colocando para dentro de você que você não é capaz, que você não consegue, que chegou ao ponto que não tem mais volta. E cada vez você vai afundar mais. Aí você tem que começar a olhar e falar assim: eu não quero, eu quero sair desse quadro. Há possibilidade de sair? Sim, é possível. Para alguns pode demorar um pouco mais, para outros é um pouco mais rápido. Porque tudo vai depender do poder que você tem na sua mente, do autocontrole que você tem de pensamentos negativos, do autocontrole que você tem de sentimentos que estão virando agora, mexendo na parte fisiológica, ou sentimentos que estão criando comportamentos, e um dos comportamentos que nós acabamos criando é o hábito, inclusive, da ansiedade, que é um hábito adquirido. E está comprovado isso, para você ter uma ideia. E os transtornos de ansiedade, eles podem variar de transtorno de ansiedade generalizado, que você já ouviu o TAG, que é uma preocupação intensa que você não pode controlar, até um transtorno de pânico, que é algo muito forte, que é um episódio repentino de medo, juntamente acompanhado de sintomas como palpitação cardíaca, o tremor e também a sudorese, ou seja, um excesso de suor e um tipo de suor frio. E eu já enfrentei crise de pânico. A sensação é horrível de morte. Eu não sei se alguém já enfrentou aí. Você pensa que você vai morrer. O meu coração foi a 140, a minha pressão arterial foi 14/12, ou seja, elas quase se encontraram, que é um perigo também. E um suor muito frio e uma sensação de morte horrível. E a crise de pânico, ela é mais ou menos em torno, a média dela é de 10 minutos. E ela não é pior do que a ansiedade, porque eu encaro a ansiedade pior até do que a crise de pânico, porque a crise de pânico ela vem e vai, às vezes ela desaparece. E a ansiedade, ela vive em você, ela vive com você. Se você não controla a tua mente, os teus pensamentos, ela te incomoda como se fosse uma ferida aberta. E cabe a você resolver essa parada. Para aqueles com transtorno de ansiedade, a pessoa precisa procurar algumas estratégias que possam gerenciar e reduzir a sua ansiedade, e às vezes pode levar longo prazo. Quando você tem um transtorno, por exemplo, como transtorno de ansiedade no conceito de crise de pânico, e quando você tem muitas fobias que acontecem na tua vida, pode ser que leve um pouquinho mais de tempo.
Mas tem casos, por exemplo, que em 4 semanas também resolveu. Mas todas as pessoas, elas podem se beneficiar de outras maneiras para reduzir o estresse e a ansiedade. Pode ver, nós que estamos aqui nessa caminhada de domine as suas emoções, assistindo essas lives, participando dessas lives, esse conteúdo, ele tem sido libertador, não é verdade? Quanta coisa boa, positiva que já mudou na nossa vida. Se tem alguém chegando hoje pela primeira vez aqui na live, nessa página, ou aí no Instagram, ou no YouTube, ou no Facebook, talvez você não tenha noção do que está acontecendo aqui, mas quem já está acompanhando um tempo, você percebe o que está acontecendo na tua vida. Você já começa a ver sinais de esperança, de alegria, de felicidade, de que você consegue, não é isso mesmo que está acontecendo com você? Que existe possibilidade em você reverter o quadro. E com certeza você começa agora a entender que cabe não a qualquer outra pessoa, mas a você mesmo a reassumir isso. E hoje eu quero mostrar para você que existem algumas etapas que você pode tomar no momento em que você tiver a ansiedade começando na tua vida, ou se você já está pegando, do que você tem que fazer para você controlar ela. Então eu vou apresentar aqui hoje algumas sugestões, que são sugestões bem incríveis, que vão te ajudar a relaxar a mente e vão ajudar você a assumir ou recuperar o controle dos teus pensamentos. E aí eu te pergunto, tá comigo aí? Podemos engatar uma quinta agora e entrar agora nas dicas muito importantes que são chaves mentais? Coloca para mim nos comentários, sim ou não? Posso engatar uma quinta agora e ir para frente? Se você falar que não, eu paro aqui agora. Se você falar assim, engata a quinta e vamos para cima, a gente continua a live aí. Dicas muito importantes de como você recupera e você controla os teus pensamentos. Isso é algo assim fantástico e importante. Então, bora para cima agora. Primeira dica agora, se você toma nota, é uma dica muito importante. Fique no seu fuso horário. Eu já viajei em vários lugares, para você ter uma ideia. Eu já fiz palestra em muitos lugares do país aqui e inclusive fora do país. Eu já estive, para você ter uma ideia, no Paraguai, no Uruguai, na Argentina. Eu já estive em Roma, eu já estive em Israel, na Palestina, em muitos lugares eu tive a oportunidade, inclusive, de falar. Em outros eu fui para passear. E uma das coisas complicadas na nossa vida se chama fuso horário. Porque eu lembro uma vez que eu fui para Tel Aviv e eu saí de São Paulo, lá de São Paulo, então eu saí de São Paulo com destino a Israel. E eu passei 11 horas viajando nesse avião. Então imagine, eu saí 10 horas da noite, se não me falha a memória, acho que foi isso, e eu cheguei no outro dia lá, 11 horas viajando. Passa em cima de 2 oceanos. E quando eu cheguei lá, eu cheguei num outro horário, muito diferente do que era. E ele dá uma diferença muito grande de fuso horário. Parece que é em torno mais ou menos de 5 a 6 horas a diferença. E isso bagunça muito com o teu relógio biológico. Porque você chega lá, né? Eu acredito que eu saí num determinado. Acho que eu saí exatamente, eu saí aqui, acho que era 7 ou 8 da noite, era mais cedo. E eu cheguei, tipo, aqui seria como se fosse de manhã, lá era de tarde. E era uma diferença de 5 a 6 horas, um negócio meio doido, meio confuso, né? Você leva uns 2, 3 dias para acostumar com o fuso horário, e mais às vezes, dependendo. E lá na frente, só que você consegue dormir, descansar direito, e aí você volta para o Brasil e aí mexe de novo com a tua cabeça. E fique no teu fuso horário. E esse fuso horário agora, você precisa entender que a ansiedade, ela é um estado de espírito que ela é orientado para o futuro. Então, em vez de se preocupar com o que vai acontecer, volte para o presente. Porque a gente está se preocupando com o futuro. Então, assim, se eu tenho um quadro de ansiedade, eu fico preocupando, ai meu Deus, será que eu vou morrer do coração? Será que meu coração, será que é um infarto? Será que é minha pressão arterial que vai estourar? Será que isso? Será que aquilo? Então eu estou fugindo do fuso horário, eu estou saindo do presente para ir para o futuro. E se você sai do presente para ir para o futuro, você está encrencado. E até eu coloquei uma frase hoje no Facebook, aí também no Instagram, exatamente uma frase falando sobre isso. Então, há uma necessidade muito grande de você permanecer no presente, parar de fugir para o futuro, porque quando você começa a ir para o futuro, ele acaba sendo uma fuga, você está fugindo de uma realidade que é a sua realidade de enfrentar, é a realidade que você precisa entender, que você é o responsável, que você tem que controlar o seu futuro, que você é a pessoa que tem que estar à frente das suas emoções.
para que essas emoções elas não acabem se perdendo ou se pervertendo. E a frase que eu coloquei hoje foi a seguinte: o amanhã só existe se você cuidar do hoje. Se você não cuidar do hoje, você está encrencado. Ou seja, se você não cuida das suas emoções hoje, você está encrencado no futuro. E o que você pode fazer numa situação como essa? Pergunte para você mesmo: o que está acontecendo agora? Eu estou seguro? Há algo que eu preciso fazer agora? Então, quando os teus pensamentos começarem a convulsionar dentro de você e comece a ter uma fuga para o futuro, você começa a olhar para você e dizer assim: eu estou seguro aqui? Qual é o pior cenário que pode acontecer comigo? Eu tenho que fazer alguma coisa? E aí você começa a se situar no presente, você começa a olhar para você: puxa, eu estou pensando, vamos imaginar que há uma antecipação, uma projeção do futuro e há uma sensação de morte, que você vai morrer no futuro. Aí você começa a trazer para o presente: mas eu estou seguro aqui agora? O que os meus pensamentos eles estão dizendo realmente é verdade? Eu estou correndo risco de vida? Eu preciso fazer alguma coisa agora? E aí você começa a acalmar esse pensamento ansioso dentro de você e ele te traz para o presente. E quando ele começa a trazer você para o presente, você começa a lembrar inclusive dos exercícios que eu ensino aqui. Se você não traz você para o presente, você fica te jogando para o futuro e uma crise, por exemplo, de pânico que está acontecendo com você, dificilmente você vai lembrar do que a gente fala aqui. E aí, se você não trouxer você para o presente, e é enfrentar o pensamento. O que ele está falando de mim realmente é verdadeiro ou ele está mentindo? E aí você vem para o presente, aí você começa a lembrar do Uriel, aí você começa a lembrar do que a gente já aprendeu, do que a gente já treinou aqui, e você começa a controlar. A segunda chave agora é: reconfigure o que está acontecendo com você. Porque a foto, você tem que reprogramar essa foto. Na realidade, é como se você tivesse que colocar uma lupa para enxergar melhor. Porque a foto veio distorcida, a foto veio tremida. Então você precisa reconfigurar o que está acontecendo. Por exemplo, num ataque de pânico, que leva em torno mais ou menos de 10 minutos. Eu não sei se alguém aqui já passou por isso. Eu já enfrentei isso. É terrível. A sensação é de que você está morrendo. Você está morrendo. E a maioria das pessoas saudáveis não quer morrer. A sensação agora é que você está morrendo, que você está tendo um ataque cardíaco. O que você precisa lembrar nessa hora, primeiro passo é reconfigurar a situação. Porque você precisa entender que você está tendo um ataque de pânico. Você não está tendo um ataque cardíaco, você está tendo um ataque de pânico. E que o ataque de pânico, ele é inofensivo, ele não mata você. Ele assusta, é como se fosse aquele monstro correndo atrás de você. É como se fosse você, alguém lá na escola, lá quando você estudou, era pequenininho, alguém disse assim: eu vou te pegar na saída, viu? Eu vou te pegar na saída, eu vou te arrebentar na saída. E às vezes era mais tortura psicológica, eu sofri muito isso, de sair no final da aula, a pessoa fazer pra mim, eu saí correndo desesperado. E correndo quadras desesperado, achando que o cara estava atrás de mim e não estava. Mas era o pânico, era o monstro do pânico. E ele é inofensivo. E ele é temporário. E você não precisa fazer nada nesse sentido se você não souber, porque ele vai passar. Se você souber, melhor, porque você consegue fazer o que eu ensino aqui. Então você precisa reconfigurar a foto da tua vida. Além disso, você precisa lembrar que o oposto de um sinal de morte iminente, o seu corpo, na realidade, que ele é o oposto, né? Porque a morte vem e vai te levar, não tem o que fazer. Já a crise de pânico, ele é o oposto. Na realidade, ele é uma resposta do teu corpo para uma luta ou uma fuga. Ele está querendo tirar você de uma convulsão que está acontecendo dentro de você. E esse sistema te mantém vivo. E o que acontece? O problema somos nós. Como você não controla o teu pensamento, o teu subconsciente, ele está vendo um monstro terrível na tua frente. Ele está vendo algo terrível. E aí ele cria a crise de pânico, porque entrou em colapso o teu sistema nervoso. O teu sistema nervoso entrou em colapso devido à grande quantidade de lixo acumulado na tua cabeça que você não controla. Entra em colapso e o retorno disso são sintomas que ele dá na tua vida para você ver, cara, ou você mexe com esse negócio ou a gente vai morrer, ou a gente vai entrar numa desgraça. E aí ele manda para você uma série de sinais terríveis. E esses sinais terríveis que vêm para você, um deles é o pânico, que é um transtorno já de ansiedade. E ele está indo para um caminho que, se você chegar ao ponto de consultar, é remédio na certa. Então você precisa enfrentar essa situação. Então, reconfigurando, é bater o olho e falar assim: mas esse bandidão gigante que está dentro de mim aí, é aquele garoto, moleque lá da escola que me assustava e só fazia de conta que ia correr atrás de mim e nunca veio? Realmente isso é um sinal desesperador? Então você reconfigura. E é o teu corpo que está dando um sinal para você: fuja ou lute, e você não está conseguindo ver o sinal que o teu corpo está dando.
A terceira chave aqui agora, o terceiro código do anti-medo aqui, verifique os fatos. Verifique os fatos. E pessoas com ansiedade, geralmente, elas acabam se fixando nos piores cenários. Ou seja, você mentaliza o pior, o que está acontecendo que é no campo da tua mente, porque a batalha é na mente, a batalha não é real. E nós já aprendemos aqui, se você é novo aqui, procure a live O Poder do Medo e você vai descobrir que o medo, eu não vou dar a dica aqui, mas procure lá se você não assistiu, quem já assistiu já viu. Você vai ver que o medo não é tão assustador como parece. Ele só aparenta. Mas você vai descobrir lá algo incrível, o poder do medo. Quando você olha para isso, a gente que tem ansiedade, se você tem ansiedade, você começa a enxergar o pior cenário, a pior desgraça possível para a tua vida. E para combater essas preocupações, você começa a pensar que elas são realistas. Lembra? Tudo que você está focando está expandindo. Como o nosso subconsciente, ele não exprime sentimentos porque ele não é a parte racional, ele só entrega para você o que você a vida inteira acumulou. Ele não vai te retalhar, te maltratar, te machucar, dizer que pode, dizer que não pode, se você não programar ele para ele entregar para você aquilo que é bom, aquilo que é poderoso, aquilo que é saudável. Então ele entrega aquilo que você está programado. E quando você está focando, quanto mais você foca, mais você expande, mais fica gigantesco dentro de você. E pessoas que estão ansiosas ou enfrentam crise de ansiedade, você tem focado geralmente no pior cenário da ansiedade. É ou não é? Não é isso que tem acontecido com você? A gente potencializa, você potencializa a sua ansiedade quando você foca no problema. E amanhã na live, 8 da manhã, você vai se assustar quando eu mostrar para você um dos bloqueios que impede as pessoas de se livrar da ansiedade. Você vai se assustar. E é tão incrível que você vai falar, puxa, como pode? Eu não imaginava isso. Então, o que a gente precisa fazer nessa parte de verificar os fatos? Você precisa entrar em um padrão de repensar os seus medos. Você precisa ajudar o teu cérebro a criar uma maneira racional de lidar com os seus pensamentos ansiosos. Porque quem tem dominado uma mente ansiosa é o subconsciente. E o subconsciente, ele é só o mensageiro. A tua parte racional está sendo subjugada pelo teu inconsciente. Não deveria. A tua parte racional que tem que comandar aquilo que é inconsciente. Mas a maioria das vezes é o contrário. 18 milhões e 600 mil pessoas só no Brasil vivem exatamente esse quadro. Fora aqueles que ainda não foram diagnosticados e já sofrem os efeitos da ansiedade. Então você precisa ajudar de forma racional o teu cérebro a treinar. E é o que a gente tem, teu cérebro fazer isso, ou seja, treinando ele. É o que cada noite e cada manhã, de segunda a sexta, a gente faz aqui. Subjugar os teus pensamentos, diminuir os teus pensamentos, analisar os teus pensamentos negativos, olhar para eles de uma outra maneira, verificar se o que ele está dizendo é verdadeiro ou é falso. Caramba, ele está mentindo. Você vai descobrir que a maioria são mentirosos. 40 a 60 mil pensamentos por dia, a ciência diz que nós temos. E a maioria deles são negativos. Cara, ou você toma jeito para a tua vida e olha para uma coisa dessa e entende que está na tua mão o poder para controlar isso, ou você vai morrer. Porque quando você olha para isso, 60 mil pensamentos, a maioria negativos, imagine um inferno que é dentro da cabeça de uma pessoa. Então, dá para virar a chave? Claro que dá. Dá para ter mais energia, vitalidade, saúde emocional? Claro que dá. É você reassumindo o controle. É você parar de se vitimizar. É você parar de acreditar que não tem volta e reassumir o controle. Quem é que manda nessa cabeça aqui? É você. É você entender que a tua parte racional tem que comandar a parte racional. É o que eu falo para você de reencontrar o teu verdadeiro eu. Porque o eu que está aqui fora agora, ele está subjugado, ele está doente, ele está amargurado, ele está com ciúme, ele está com ódio, ele tem medo, ele é um covarde e uma série de outras coisas. E doente, tomando remédio e uma série de coisas. Porque ele é o reflexo do que uma mente maltratada, machucada ao longo de anos ela produziu. Mas existe dentro de você o melhor que existe, que é você. Você pode extrair de você o melhor. O teu problema está na mente, mas a solução também está na mente. A tua enfermidade está na mente, mas a cura emocional também está na mente. E quando eu falo disso, eu estou falando de doenças que são doenças psicossomáticas.
Só que a ciência já diz que de 80% a 90% das doenças físicas nasceram aqui. Significa que muita doença hoje que você tem como sintoma, e a gente já viu aqui, quando você controla a tua mente e quando você traz saúde para a tua mente, você acaba perdendo sintomas. Você acaba se curando de enfermidades, porque o problema não era uma enfermidade física. Ela foi criada no campo de batalha, que é a mente. E isso é incrível, gente. A quarta chave agora é do exercício de respiração, que é o inspire e expire. Só que por que eu coloquei ela aqui hoje para a gente falar sobre ela? Porque eu já te ensinei aqui que a gente respira errado. A gente tem uma capacidade pulmonar de 5,5 litros de oxigênio dentro do pulmão. E a gente respira assim, ó. A gente não desenvolve elasticidade do nosso pulmão. Consequentemente, a gente tem um oxigênio viciado dentro da gente. E quando você faz exercícios de respiração, você oxigena as suas células, você oxigena o teu sangue, você oxigena o teu cérebro. E por isso que a gente fez exercício e alguém ficou tonto aqui. Porque você não está respirando direito. Você tem que respirar com a barriga. É respirar enchendo essa bexiga aqui, essa barriga, e não respirar aqui, ó, com o tórax. Tem que respirar com a barriga. Tem que descer o nosso diafragma mesmo e sentir o oxigênio entrando. E aí eu te ensinei a técnica, e você respira por 4 ou 5 segundos, segura o ar por 3 segundos e solta por 4, 5 segundos. É uma técnica simples de controle de ansiedade. Só que quando você está vivendo uma crise de pânico, dificilmente você vai lembrar que o Uriel te ensinou isso. Mas é importante você inspirar e respirar. Esqueça quantas vezes vai fazer isso, esqueça que tem que encher ou não encher, só se concentre em inspirar e expirar, ou seja, encher o balão e esvaziar. Aí você puxa o ar e você solta lentamente. Mesmo que você não conte, não precisa contar, não precisa fazer nada. Você está na crise de pânico, você precisa lembrar de algo muito importante. Você precisa respirar, porque os teus pensamentos estão acelerados. Existe uma luta muito grande dentro de você. E a respiração, ela vai desacelerar e vai centralizar a sua mente naquilo que ela precisa centralizar, porque você entrou em choque, você está em desespero, houve um colapso dentro de você que está te levando à loucura, e aí você precisa lembrar que você tem que respirar. O quinto ponto agora eu estou dando várias dicas, viu? Você pode usar qualquer uma delas, a qualquer momento, inclusive agora, ou quando você estiver tendo a crise. Você não precisa esperar a crise de ansiedade para praticar. Pratique todos os dias, escolhe uma e vai fazendo teste, vai fazendo teste. Vai ter uma que vai se identificar com o teu corpo, vai ter uma que vai te ajudar, vai ter uma que vai te fortalecer. Siga uma regra que ela é chamada dos 3-3. 3-3-3. Então, você está tendo uma crise de ansiedade. E quando você está tendo uma crise de ansiedade, você está entrando em desespero. E você precisa lembrar de algo muito importante. Se você entrar em desespero, você perde a batalha. E muitas batalhas você já perdeu, mas não significa que você perdeu a guerra. Estamos lutando junto a essa guerra e nós vamos vencer. Lá na frente, dezenas, centenas e milhares de pessoas, com a graça de Deus e com o trabalho de cada um de nós vamos transformar a vida dessas pessoas, transformando a vida delas através da mente. Você vai ver como muita gente vai ser transformada. Então, o que acontece conosco é que quando você está entrando em colapso, a nossa mente é como se ela estivesse correndo a 160 quilômetros. Está numa velocidade de pensamentos acelerados, pensamentos que vêm lá do inferno do teu interior para maltratar você. Coisas que está lembrando de coisas ruins da tua vida que nem tem nada a ver mais com você, que você já foi perdoada ou você já perdoou, mas está vindo do inferno isso, do inferno mental, de uma loucura, e está a 160 quilômetros, desespero. Então, uma das técnicas que você pode usar é a 3-3-3. E essa técnica, ela é simples e tranquila. Você vai citar verbalmente, naquela hora que você está tendo a crise, 3 coisas que você está vendo. Então, por exemplo, eu estou aqui nesse lugar, eu poderia dizer, eu estou vendo o modem, eu estou vendo a luz que está me iluminando, eu estou vendo o meu celular. Então, 3 coisas você pode citar. Depois, você cita 3 sons que você está ouvindo. Aí você está tendo a crise, você pode dizer, eu estou escutando um galo que está cantando, o barulho de um carro e um barulho de uma buzina, ou uma criança que gritou. Estou dando exemplos, né? Então você cita 3 coisas verbalmente que você está vendo. Eu estou vendo uma cadeira, eu estou vendo ali o meu filhinho que está brincando no chão, eu estou vendo o telefone. Estou dando um exemplo, você está na crise.
Eu estou ouvindo um carro que está buzinando, um carro que o motor está muito alto, barulho de escapamento estourado e um galinho que cantou do vizinho, ou um cachorro que latiu. E logo em seguida você mexe 3 partes do seu corpo, que você poderia mexer os seus tornozelos, você poderia mexer aqui as suas mãos, você poderia mexer aqui os seus braços. O que você está fazendo? Não é loucura não. O que você está fazendo é mudando o foco da tua mente. A tua mente está como aquele monstro grandão, sabe? Aquele guri, aquele menino, aquele moleque que saiu da escola correndo atrás de você. Eu vou te matar, eu vou destruir você. E você está morrendo de medo. Ou aquela menina que saiu querendo te bater. E é um monstro porque você era pequeno, ela era maior do que você. E você está assustado, você está entrando em colapso. E quando você faz isso, você desvia o foco. Você tira o foco da atenção desse monstro e você começa a olhar coisas que estão à sua volta. Você começa a olhar, você está usando os sentidos. Consegue entender isso? Você começa a olhar, você começa a ouvir e você começa a se movimentar e você está falando também. Então você desvia o foco e ele diminui a força e a intensidade que ele está tendo contra você. E ele te traz de volta para o presente, isso é incrível. Uma outra coisa que você precisa fazer é simples, fique em pé. Porque quando a gente está enfrentando uma crise de ansiedade, uma coisa incrível que acontece conosco de forma inconsciente é que a gente parece que quer proteger o nosso corpo. Você está protegendo a tua parte superior, que tem a ver com os teus pulmões, o teu coração. Você começa a se curvar. Você começa a se transformar em vítima desse monstro. E você começa a se curvar. E você, quando se curva, ele vem para cima de você e te castiga. Ele vai te maltratar, ele vai te jogar no chão, ele quer matar você. Porque ele quer que você reaja. E ele não sabe o que ele está fazendo. O teu inconsciente está jogando toda essa desgraça em cima de você porque você alimentou a vida inteira. Você começou a olhar para você e começou a acreditar nas crenças. E as crenças diziam assim, eu não tenho valor. E você diz para você constantemente, não tenho valor. Ninguém gosta de mim, eu não sou amada, os meus filhos são desobedientes mesmo, o meu marido não presta, a minha mulher não presta, minha vida não presta, eu nunca vou conseguir ganhar dinheiro, eu sou isso, eu sou assado. E você começa a produzir dentro de você essa programação maldita, você continua jogando dentro de você. E de tempos em tempos esse monstro se levanta e vem matar você, porque é o que você está produzindo. Lembra? A nossa mente é um canteiro fértil. Toda e qualquer semente que você joga dentro dela produz fruto. E se você está jogando semente nojenta, semente podre, semente envenenada, o que ele vai devolver para você? Nessa hora, você está se curvando, você está caindo e inconscientemente quer proteger o coração e o pulmão. Então você precisa ficar em pé, é melhorar a tua postura, sabia disso? É se levantar com a sua postura, e isso, para você ter uma ideia, é o antídoto. E esse é um antídoto que é uma reação natural, quando você puxa os ombros para trás, quando você fica em pé, quando você abre assim o teu peito, isso ajuda o teu corpo, para você ter uma ideia, começar a entender que você está reassumindo o controle. E enfraquece também esse tipo de sentimento ruim. E é uma dica simples e bem tranquila de você fazer. Então, quando estiver tendo uma crise de ansiedade, amigo, amiga, levanta a postura, bate palma, faz assim com a tua mão, vai para frente do espelho, fala aquilo que eu tenho te ensinado e enfrente ela, não permita que ela se fortaleça. Lembra do alimento lá, dos 2 bichos lá brigando? Você tem que dar de comer mais para um e não para o outro. Então você fortalece. Eu sou capaz, eu posso, eu governo minha vida, eu governo os meus sentimentos, eu governo os meus pensamentos, eu sou um herói, eu sou uma heroína, eu sou forte, eu tenho saúde, eu tenho vitalidade, as minhas células saudáveis se renovam a cada segundo. O que você está fazendo? Você está diminuindo essa desgraça. E o monstro olha para você e fala, tá sem graça. Antes era tão mais engraçado te pegar e te dar um sacode, agora você conheceu esse tal de Oriel, aí agora tá ficando difícil. Fique em pé, tá bom? 7ª dica agora. Gente, agora eu vou entrar numa parte que é uma parte assim que talvez alguns não vão gostar, mas é importante porque nós somos uma família. E como família, a gente tem que trazer o que a ciência fala e a gente tem que ajudar você. Tá bom? Então eu vou falar com você algo muito importante agora que a ciência comprovou para você ter uma ideia. E o que a ciência comprovou? É a 7ª parte agora. Fique longe do açúcar. Açúcar, Oriel. Eita, mas eu sou um formigão, eu gosto de comer açúcar, eu sou uma formiga. Pois é, pode ser tentador, para você ter uma ideia, você buscar algo doce quando você está estressado. E tem gente que é bom para isso, né? Mas uma barra de chocolate, ela pode fazer mais mal do que bem. E as pesquisas, elas têm mostrado que comer muito açúcar pode piorar os sentimentos de ansiedade.
Então, principalmente em períodos de tratamento, você tem que diminuir o açúcar da tua vida. Se você não diminui o açúcar da tua vida, você está lutando de uma forma, mas o açúcar está potencializando o teu sentimento de ansiedade. Por quê? Olha o que a ciência trouxe, eu fui atrás de um dado aqui. Ó. O açúcar ele pode contribuir para a inflamação no seu cérebro. Você sabe que todas as doenças que nós temos, eles são um processo inflamatório, né? E esse processo inflamatório, ele nos adoece. E o açúcar, ele contribui para a inflamação do cérebro. O que acontece de uma forma mais correta aqui? Ele acaba inflamando a ocitocina. Lembra que eu falei dela aqui esses dias atrás? Que é o hormônio que está relacionado à sensação de prazer e ao sistema imunológico, regulando a inflamação. Então ele nos protege da inflamação para que o teu cérebro não adoeça e que, consequentemente, você não tenha ansiedade e tantas outras doenças psicossomáticas. E quando você está enfrentando esse quadro, para você ter uma ideia, ele inflama a ocitocina. E ao inflamar a ocitocina, ele começa a fazer com que o teu sistema imunológico caia. Contribui então para a depressão e também para a ansiedade. E a amiga que perguntou sobre a TPM, a questão aqui é a ansiedade, né? Se o teu caso for só TPM, mas não for a ansiedade, não vai ter problema nenhum. Só que o processo inflamatório, no contexto aqui, é o cérebro. Mas o açúcar está comprovado hoje uma grande quantidade de outras áreas do nosso corpo que eles são prejudiciais. Eu não vi sobre a TPM, eu posso até uma hora olhar sobre isso para te ajudar. Mas dá uma pesquisadinha, coloca aí no Google, de repente, se o açúcar ele é prejudicial para TPM. Pode ser que apareça alguma pesquisa de alguém aí, porque hoje em dia o povo pesquisa de tudo, né? Então acaba contribuindo para a depressão e também para a ansiedade. Então, em vez de você mergulhar na tigela de doce, na tigela de chocolate, que vi uns aí babando já falando chocolate, beba um copo d'água ou coma proteínas, porque a proteína ela vai acabar fornecendo energia, uma energia mais lenta para o teu corpo e pode te ajudar você a se recuperar. Então não uma energia tão rápida como, por exemplo, o açúcar. Número 8 agora, então, beba água. Você pode não perceber, mas beber água suficiente pode... não beber água suficiente piora os sintomas de ansiedade. Então a falta de água piora os sintomas de ansiedade. E a desidratação pode realmente causar palpitações. Isso pode levar você a ter sentimentos de pânico e pode desencadear ataques de ansiedade. Você veja, e falta de tomar água, falta de se hidratar. Então é 8 copos de água por dia, meu filho. Toma água, mantenha uma garrafinha de água e controla, baseado aí no teu peso, na tua altura. Vá atrás e você pode pesquisar a quantidade de água que você precisa. E aí você pode então colocar em garrafinhas na geladeira, se gosta frio ou não. Só cuida, viu, gente, com água gelada, viu? Não tem nada a ver com a gente aqui agora, mas cuida. Já que eu falei de água e colocar na geladeira, se você deixa a água fresca na geladeira é uma coisa. A água que é congelada, ela cria gordura no fígado, viu? Então tome cuidado com a água empedrada, água congelada. Se é só para deixar a quebra, tranquilo. Mas se você tem costume de tomar água congelada, petrificada, essa água petrificada cria gordura no fígado. E isso é um problema sério de saúde, ok? Pode te trazer um problema sério de saúde. Então tome água, vai te ajudar a relaxar e beba água e a água vai te fazer se sentir melhor e a gente entende que a água é vida, né? E um outro item muito importante agora, desligue o seu celular. Não agora, você está na live, rapaz. Desligue o seu celular. Porque a gente se torna vítima de um aparelho celular. Estar constantemente conectado acabou virando uma maldição para a vida moderna. Isso é terrível. E todos nós precisamos conviver com isso. Ele tem o seu grau de importância, mas não tenha medo de desligar o seu telefone de vez em quando. Não tenha medo. Desligue ele, porque isso vai ser uma chance de você praticar a atenção plena e você pode tomar um banho, você pode inclusive fazer aquele exercício de anotar os teus pensamentos, anotar as tuas emoções. Isso é muito importante para você se reencontrar. Então, de tempos em tempos, desligue o celular. Não na hora da live, tá bom? Mas desligue o celular e pratique isso. Ou um banho quentinho, ou a atenção plena que eu já ensinei aqui, que entra na parte meditativa, ou você pode anotar, fazer o exercício de anotar os teus pensamentos. Eles estão sendo recorrentes, estão vindo, então você começa a anotar. Puxa, Oriel, e que mais? Tem mais uma coisa agora que vai mexer com alguns aí. Fazer o quê?
Mas é a verdade. Você gosta de verdade ou gosta de mentira? O que você prefere, verdade ou mentira? Você gostaria, por exemplo, de encontrar a verdade sobre o que a gente está aprendendo aqui quando você tivesse 99 anos? Ou quando você estivesse praticamente morrendo, você gostaria de descobrir essa verdade que a gente tem apresentado aqui? Ou hoje? A verdade é melhor hoje, só que a verdade ela dói, não dói? Mas é melhor doer agora do que doer quando você tiver 95 anos e ver que você jogou fora a tua vida. E uma verdade, um conceito agora que a ciência trouxe é o seguinte: evite cafeína. Eu, quando estou tratando pessoas que têm pico de ansiedade, de depressão e de traumas, medos, bloqueios, geralmente eu falo para a pessoa no período de tratamento, corte isso. Corte da tua vida. Se é 4 semanas, pelo período de 4 semanas, corte isso da tua vida. Porque quando você corta isso da tua vida, o resultado vem mais rápido. Se você não corta, o resultado demora um pouquinho mais. E o que eu estou falando agora? Evite cafeína. A cafeína é conhecido, para você ter uma ideia, é conhecida como indutor da ansiedade. Você já imaginou isso? Um propulsor, uma mola, um trampolim para a ansiedade, indutor de ansiedade. Cafeína. O uso de cafeína está aumentando em todo o mundo. Muita gente tomando café. Só para você ter uma ideia, agora dado científico. A cafeína atinge o nosso cérebro em 20 minutos. Em 20 minutos, e ela pode bloquear a absorção de adenosina, que é um neurotransmissor que diz ao seu cérebro quando a gente está sonolento. O que nos livra do cansaço. Então, quando você toma muito café, você acaba bloqueando a absorção da adenosina e ela acaba não conseguindo avisar o cérebro que você está cansado. Significa que você vai ter uma sobrecarga de energia dentro da tua mente e cansaço muito forte, tanto físico como cansaço emocional, que faz com que você às vezes durma e você não descanse, porque você está ultrapassando a capacidade que tem o teu corpo de suportar sem dormir. E essa substância, ela também estimula o nosso sistema nervoso central, e a cafeína, né? Ela estimula o nosso sistema nervoso central e aumenta o nosso estado de alerta e diminui o tempo de reação, ou seja, você fica alerta, mas você fica lento para reagir. Com isso, a pressão arterial das pessoas, ela aumenta de forma grandiosa. E o nosso coração sofre todos os sintomas comuns que estão associados à ansiedade. Ou seja, eu tenho um aumento de pressão arterial, mesmo que você não esteja sentindo, mas aumenta, e o teu coração ele sofre todos os sintomas que a ansiedade apresenta. Segundo John Graden, da Universidade de Michigan, uma enfermeira, olha só que incrível, isso aqui é um caso, gente, isso aqui é um resultado da situação de um paciente. Uma enfermeira de 27 anos, ela começou a se queixar que ela tinha muita tontura. Ela tinha muitos tremores e era visível os tremores dela. Ela tinha falta de ar, ela tinha muita dor na cabeça. Os batimentos cardíacos dela eram batimentos irregulares, bem descompassados. Ela foi diagnosticada a primeira vez que ela consultou com uma crise de ansiedade muito forte. Uma reação, sintomas reativos a uma ansiedade muito forte que ela tinha. E mais tarde, fazendo mais exames, descobriu que ela não tinha ansiedade. Que o problema dela era causado pelo café. Olha que incrível isso. Ela estava consumindo uma média entre 10 a 12 xícaras de café por dia. E quando ela cortou o café da vida dela, ela sarou. O tratamento ideal para a ansiedade em um paciente que consome a cafeína é eliminá-la. Se você sofre de ansiedade, tire a ansiedade da tua vida. Corte ela. Auriel, mas eu gosto de café. Mas você não gosta de viver? Você não gosta da tua saúde? Você não gosta da tua saúde emocional? Então corte esse negócio. Corte no período de tratamento e você vai ver a tua melhora. E quando você melhorar, daí você toma a decisão no final se você continua ou não. E olha que incrível, a pesquisa diz assim, ó, o tratamento ideal para quem sofre de ansiedade e que consome a cafeína é eliminá-la antes de começar a medicar. Antes que o médico prescreva o medicamento. Então, se você toma cafeína e está tomando medicamento, uma coisa está brigando contra a outra, percebeu? E por isso que as crises às vezes aumentam, porque um está puxando e o outro está tentando bloquear. Um está puxando, o outro está tentando segurar. O que vai acontecer? Consequentemente, as crises vão aumentar e o médico vai prescrever uma dose maior de medicamento.
E é ou não é o que acontece? E os efeitos colaterais desse remédio que você está tomando, quando eles são aumentados, aumentam os efeitos colaterais. Aí você começa a não dormir, aí ele te dá um remédio para dormir, aí você começa a tomar o remédio para dormir, te ataca o estômago, daí ele te dá um remédio para o estômago. Daqui a pouco você está tomando 6, 7, 10 tipos de comprimidos diferentes. E isso é vida? E uma das coisas, para você ter uma ideia, é eliminar esse estimulador da ansiedade, é tirar da tua vida. E a cafeína também foi provado já agora que ela está associada ao pânico, em que as pessoas sentem que elas estão perdendo o controle, que algo terrível está acontecendo na vida delas, e está relacionada à cafeína. A cafeína, para você ter uma ideia, é terrível. Os ataques eles são transitórios, mas podem ser totalmente debilitantes e são muito comuns. E envolve aqui, gente, inclusive refrigerantes que têm cafeína. Eu, por exemplo, não posso tomar café. Se eu tomar café, eu sinto meu coração vai a 1000, mas é instantaneamente. Tomou café, o coração acelera. Então, quando você compreende as raízes da sua ansiedade, você percebe que isso é essencial para você perceber que o que você tem que fazer. Entendendo que a culpa não é tua pela programação que existiu, mas pelo hábito de vida, ela se torna culpa tua. Você pode diminuir. Então eu entro agora na última parte para a gente terminar essa live, gente. E eu queria dizer para você o seguinte, que preste muita atenção ao seu corpo. Porque o seu corpo, ele sabe o que você precisa. Ele tem noção exata do que você precisa. Mesmo que ele esteja programado de uma maneira incorreta, ele tem noção do que você precisa. E ele sabe quando você precisa desacelerar a sua mente. Então ouça a mensagem que o teu corpo está mandando, que às vezes é com sintomas de que ele está dizendo, cara, reassuma o controle, estou morrendo aqui. Ouça ativamente os sinais que o seu corpo está dando. Todos os dias, vai ouvindo, anote os teus pensamentos, anote o que está passando dentro do teu interior. E aí o que vai acontecer? Você vai começar a ter um relacionamento aberto com o teu cérebro, com o teu inconsciente, com a tua mente. E você vai ver como vocês vão florescer. E eu queria falar agora na parte final, para a gente terminar, que eu prometi para você, e você que ficou comigo agora, você vai saber. Qual que é o poder anti-ansiedade? Lembre de uma coisa muito importante para a gente ir para o final agora. O poder anti-ansiedade é o poder da escolha. É o poder que existe em você em escolher. Ou seja, é você que escolhe como agir em relação à tua ansiedade. É você que escolhe como você alimenta a tua ansiedade. É você que escolhe reassumir o controle da tua mente ou não. É você que escolhe se você quer ser manipulado por homem ou por mulher. É você que escolhe se você quer ser um escravo das pessoas, se você quer ser um escravo dependente, inclusive da tua mente. É você que se permite ser escravizado pela tua mente, uma mente que ela foi uma vida inteira maltratada, machucada, destruída. Uma mente que você desde pequenininho foi programado para falhar, você foi programado para se arrebentar, você foi programado para se autodestruir. E um monte de lixo uma vida inteira. E fora as pessoas que têm causado traumas e bloqueios. Lembre de uma coisa importante que eu tenho dito aqui, não são as circunstâncias ou as coisas que nos bloqueiam ou que nos causam traumas emocionais, são pessoas. Foram os teus pais, foram os teus avós, foram os teus professores, foram os teus colegas ou não colegas de escola, amigos ou não amigos. Foi um namorado, foi uma namorada, foi o teu esposo, foi a tua esposa. Os teus filhos também podem contribuir para isso, de criar isso. Você mesmo produziu por causa de situações que você criou para a tua vida. Não permita que pessoas escravizem você. Está na hora de você se levantar. Está na hora de você dizer basta. Eu não quero isso mais para minha vida. Eu quero saúde. Eu quero felicidade. Eu quero paz. Eu quero ter o controle da minha mente. E o poder anti-ansiedade é o poder da escolha. O poder de escolher, de reassumir. É o poder de destruir pensamentos negativos. É o poder de você colocar e potencializar pensamentos positivos, coisas de bem. É arrancar da tua vida a raiva, é arrancar o ódio, é arrancar o ciúme, é arrancar as coisas que te prendem, é arrancar as coisas que estão te maltratando e estão te jogando para baixo. Até quando, mulher, você vai ficar aí se vitimizando e chorando? Até quando, homem, você vai se permitir isso na tua
tua vida, reassuma o controle da tua vida, se levante diante da situação e creia, é possível. E quem está falando para você é quem desceu no inferno e lá no fundo do poço entendeu que era ou a morte ou era reassumir o controle do cérebro. E foi o que eu fiz. E em 4 semanas eu saí do poço e eu vim para o topo. Foi fácil? Não foi, mas valeu a pena. E eu estou aqui entendendo que eu tenho uma missão de vida. E a minha missão de vida é transformar a sua vida e ajudar você a se reencontrar com o teu eu. Fez sentido o que a gente conversou hoje? Compartilhe, porque alguém pode estar precisando. Eu vou postar uma foto com essa caneta e você vai lá embaixo e diz para mim o que você aprendeu hoje nessa live, tá bom? Daqui a alguns minutinhos está entrando aí, tá bom, pessoal? Que Deus abençoe vocês, um grande abraço, fiquem com Deus, um beijão no coração e lembre de uma coisa muito importante: se existe alguém que acredita em você, sou eu. Eu acredito que você pode mudar a sua história, eu acredito que você pode transformar a sua vida começando aqui. Os nossos problemas estão aqui, viu, mulher? Os teus problemas estão aqui, mas a solução também está aqui. Assim como entraram, podem sair. Assim como você foi programado para falhar, você pode se reprogramar para ser feliz, vitorioso e ter muita saúde e felicidade. Então compartilhe, porque alguém pode estar precisando. Me ajude a ajudar o maior número de pessoas. Convide mais pessoas. Mande os meus vídeos, compartilhe os vídeos, fale de mim e traga o povo para cá, porque nós vamos mudar a história da vida de pessoas que estão chorando, homens e mulheres que estão desesperados. Talvez nessa noite alguém que você conhece está lá chorando o desespero de uma mente terrível, de uma mente amaldiçoada pela programação mental que veio de anos e está precisando exatamente de você se levantar e dizer: amiga, aqui tem um camarada que pode te ajudar. Eu terei o maior prazer de ajudá-lo, tá bom? Conto com você, seja um anjo de esperança levando essa mensagem, essa oportunidade a outras pessoas, porque eu posso ir até um limite, mas existem pessoas que fazem parte do seu círculo de amizades, de família, que só você talvez chegue, pessoas que talvez não tiveram a mesma oportunidade que você teve e que estão esperando ansiosas. Me ajude a chegar aí na tua cidade, na tua região, no teu estado. Fale, existe solução sim, e a solução está aqui, está no controle da mente. Se fez sentido para você a live de hoje, por favor, é muito importante. Além dos comentários que você faz aqui, que isso é muito importante, quando você compartilha é importante, quando você curte é importante, mas quando você vai numa foto que eu vou deixar com essa caneta e eu digo o que você aprendeu nessa live e você começa a colocar, as redes sociais, o Facebook, ele entende que esse conteúdo é importante e ele começa a entregar para mais pessoas. Porque nós temos mais de 1.200 pessoas que curtiram a página, mas o Facebook não está avisando as pessoas que nós estamos ao vivo. Então me ajudem. Quando você entrar na live a cada dia, já vai compartilhando, vai chamando, marque nome de pessoas, por favor, porque as pessoas vão começar a entender que a gente está ao vivo. Tá bom? Fiquem com Deus, a gente precisa se despedir, o Instagram já caiu, mas é tão bom estar com vocês, nós somos uma família e juntos nós vamos reassumir o controle da nossa mente e a vida, felicidade, sucesso, saúde vai vir para a nossa vida, tá bom? Um grande abraço, aqueles que podem até amanhã, 8 da manhã, para a live muito importante de amanhã, que nós vamos ter aqui, que é a live Os Desafios de Viver com Ansiedade e como que a gente enfrenta isso. Tchau, fiquem com Deus, um grande abraço. Se você acabou entrando agora, a live está acabando. Quando ela entrar no ar daqui a alguns segundos aí, ou alguns minutinhos, você reassiste de novo, tá bom? Tchau, fiquem com Deus e até amanhã.